pessoal, sou a professora Brena, leciono no anexo da Escola Municipal de São Domingos e hoje a nossa aula será sobre os textos literários. E para começar, temos aqui esse texto, que o título diz o seguinte: Descuidar do lixo é sujeira. E o texto diz: diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor e restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acaba deixando os restos espalhados pelo calçadão. Esse texto foi publicado pela revista Veja. Esse texto aí se propõe a dar uma informação sobre o lixo jogado na calçada e o que acontece com ele antes do caminhão do lixo passar para recolher. Nós temos como característica principal desse texto, nós podemos assim dizer que é um texto informativo, portanto não é um texto literário. Os textos não literários, eles apresentam uma linguagem mais objetiva, mais clara, e pretende informar o leitor sobre determinado assunto. Então, para isso, quanto mais simples for o vocabulário e mais objetivo for a informação, mais fácil se dará a compreensão do conteúdo desse texto. Bom, agora dê uma olhada nesse outro texto, que tem o título Bicho, que foi escrito por Manuel Bandeira, que diz o seguinte: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Conseguem perceber a diferença desses textos? Então veja, o texto O Bicho, ele é um poema, nós sabemos disso principalmente por sua forma. Então o poema ele é constituído de versos, nós temos aqui o primeiro verso, segundo verso, terceiro verso e assim por diante. Nós temos aqui também as estrofes, a primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e a última estrofe com um verso só. E ele apresenta uma linguagem carregada de significados. Isso nós chamamos de plurissignificação. Então, cada palavra pode apresentar um sentido diferente daquele que lhe é comum ter de significado. Então, no texto literário, há expressividade e, o mais importante, o vocabulário é bem selecionado e transmite sensibilidade para o leitor. Então, o texto literário é rico em simbologia e beleza artística. Então, podemos citar como exemplos de texto literário o conto, o poema, o romance, peças de teatro, novelas e também crônicas. Então, veja que esses dois textos, apesar de ter as mesmas temáticas, que seriam os lixos revirados pelos seres humanos, o primeiro deles nós vemos claramente que a intenção do autor é apenas informar. E aqui no texto O Bicho, de Manuel Bandeira, nós temos a intenção artística trazida pelo próprio autor nesse texto. E tem alguns autores da literatura brasileira, E um deles é Monteiro Lobato, que foi um escritor e editor brasileiro, pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis. E a sua obra mais conhecida, que eu tenho certeza que vocês lembram, é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é composta por 23 volumes. Goiabada de marmelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Espero que vocês tenham gostado. Continue ficando em casa, se prevenindo, usando máscara, para que assim, brevemente, a gente possa se rever.